Ao longo dos últimos 2 episódios eu falei para você sobre os 4 cavaleiros do apocalipse da inflação e sobre como eles pioram sensivelmente a vida das pessoas. Inclusive já experimentamos isso aqui no Brasil em épocas anteriores ao Plano Real e estamos flertando com uma certa volta da inflação agora que o IPCA está batendo mais de 2 dígitos. No segundo episódio falamos sobre como a gente pode se proteger da inflação através de uma classe de ativos conhecida como reserva de valor. Elencamos alguns pontos importantes para que um ativo seja classificado de fato como uma reserva. Falamos de dólar, ouro e Bitcoin. E nesse terceiro episódio falaremos mais especificamente sobre o poder do Bitcoin e por que de fato ele muda o jogo, mas não apenas pelo Bitcoin em si, mas também pelo que veio após o Bitcoin, uma série de outras criptomoedas de dinheiro privado surgindo no mercado e várias opcionalidades que vieram disso. Principalmente se formos pensar naquela rede que hoje é a segunda mais valiosa dentro do ecossistema de cripto. Estamos falando do Ethereum. Mas indo por partes, eu também tenho uma dívida de um episódio anterior, porque eu fiquei devendo a parte sobre a escassez específica do dólar. Porque, se você se lembra bem da nossa última conversa, eu falei que para que algo seja uma reserva de valor, é necessário que existam 5 características básicas. A primeira delas seria a escassez. Aquilo também não pode ser deteriorável, tem que ser negociado em um mercado global, com um longo histórico de aceitação e algum tipo de valor intrínseco. Vimos que alguns elementos se adequam melhor a certas características, outros de maneira um pouco mais relativa, como é o caso do teste do tempo do Bitcoin, mas sobre a escassez do dólar, nós temos um ponto muito interessante. Por conta da pandemia, o que nós tivemos apenas no mês de julho do ano passado foi a produção de mais dólares do que nos 200 anos anteriores. E isso não parou. Até agora, a cada semana, temos notícias de intenções do governo americano de produzir mais pacotes trilionários. Porque agora o trilhão é um novo bilhão. Ninguém mais fala em bilhão de dólares, é sempre trilhão. Mostrando como o dólar, apesar de ser uma reserva de valor melhor do que o real, não é uma reserva de valor, é simplesmente infinito. E se no passado, para produzir mais dólares, pelo menos o governo teria que ter um custo ao ligar as impressoras, hoje isso acontece no apertar de um botão. E talvez fique até pior, quando a moeda estatal passar a ser 100% digital. Hoje ela não é 100% digital, apesar de que, se você fizer um exercício simples em casa, pensando o quanto dinheiro que você ganha de fato você vê como papel moeda, a conclusão que você chega é que provavelmente uns 90% do seu dinheiro já é digital, com um trabalho de criação mínimo, porque nem a possibilidade de ser impresso vai existir mais. Algo que é até interessante. Esse ano na Argentina eles criaram tanto dinheiro digital. E na Argentina as pessoas têm uma confiança pífia nos bancos, porque o confisco que nós experimentamos nos anos 90, eles experimentaram o chamado corralito nos anos 2000. Então até hoje as pessoas são muito traumatizadas com bancos na Argentina. Com a pandemia, eles foram lá sacar dinheiro e faltou papel impresso para transformar o dinheiro digital em, de fato, papel moeda. Esse tipo de coisa vai acabar. Então, a tendência é que as moedas estatais se transformem em péssimas reservas de valor. Algumas, de fato, já são. E o dólar, dentre essas, ainda está entre as melhores e possui uma característica interessante. Como eu disse, eu não considero que ele seja a melhor reserva de valor. Ele perde para o Bitcoin e perde para o ouro. Mas há uma dinâmica no dólar que vale a pena explicar, que é a seguinte. Imagine que você é empreendedor e calcula que nesse momento vale a pena expandir os seus negócios, desconsiderando situações de crise locais. Você simplesmente pensa que o seu negócio ele vai crescer mais, só que para isso você precisa de capital. E aí você começa a pensar. Você vê que 9 entre 10 economistas dizem que o dólar está muito alto em relação ao real. E aí pensa, bom, se o dólar está alto, quer dizer que uma hora ele vai baixar. E também vê o seguinte, que pegar um empréstimo no Brasil tem juros muito mais altos do que pegar um empréstimo nos Estados Unidos. Então você, que não é bobo, pensa, será que não vale a pena pegar crédito nos Estados Unidos pagando juros mais baixos, com um dólar mais elevado, e aí quando eu for pagar no futuro, o dólar vai estar no valor mais baixo. Afinal de contas, 9 entre 10 economistas falam que o dólar está muito esticado em relação ao real. E você faz isso. Mas veja que não é só você que tem esse tipo de ideia.
É o mundo todo, basicamente. E o que acontece é que se muita gente pega a dívida em dólar, nós teremos uma demanda futura por dólares para pagar essas dívidas. Se há muita demanda por alguma coisa, né, e aquilo tem uma oferta de certa maneira escassa, por mais que a gente tenha visto que não é tão escassa assim, a tendência é que o preço do dólar possa vir a se manter no mesmo patamar ou patamares parecidos ao longo do tempo. Talvez justamente por esse tipo de dinâmica que uma frase do imortal Roberto Campos, liberal aqui do nosso país, deva ser falada agora. Ele dizia, né, parafraseando o Roberto Campos, não vou citar ipsilíteris, que havia 3 maneiras de você chegar até a ruína. A mais divertida era o jogo, a mais prazerosa eram as mulheres e a mais segura era ouvindo a opinião de um economista. Mas veja que mesmo assim não podemos comparar nenhuma moeda estatal com aquilo que se tornou o Bitcoin, porque em termos de escassez ele bate tanto em moedas estatais quanto até no próprio ouro, que pode vir a ser mais minerado. Em termos de lastro, quanto de energia é necessário para você criar $1 trilhão hoje? Nada. Para se criar Bitcoin você precisa de muito maquinário, muito gasto energético, sendo que há ainda um mecanismo de autoajuste, onde por mais que você coloque poder computacional, a criação de Bitcoin simplesmente se manterá a mesma, porque com mais poder fica cada vez mais difícil fazer essa mineração. E esse poder do Bitcoin, ele é apenas a porta de entrada para uma revolução que está acontecendo no mundo. Uma revolução que vai disruptar as moedas estatais e até, talvez, o próprio papel do ouro como reserva de valor. Para quem já assistiu às minhas aulas sobre marketing digital, essa ideia não vai ser nova, mas para outras pessoas acostumadas a me ver apenas falando sobre investimento, provavelmente será. Existe um empresário, talvez até o melhor termo seja um futurólogo, já que ele gosta bastante de falar sobre as tendências do futuro, chamado Peter Diamandis. E ele fala sobre um ciclo de inovação que pode ser resumido em 6 Ds, ou seja, 6 palavras começadas pela letra D. E ele diz que o primeiro D seria o D da digitalização, mostrando que toda atividade analógica, entre aspas, tende a se transformar numa atividade digital. Em tempos de metaverso, essa ideia ela é mais atual do que nunca. E na hora que você tem a primeira experiência digital, nós chegamos ao segundo D, que mostra que geralmente o digital não é tão bom quanto o físico, o analógico, o presencial. O segundo D seria da decepção. Mas acontece que a experiência digital ela evolui muito, mas muito rapidamente. Podemos citar até a chamada Lei de Moore, criada pelo Gordon Moore, que foi um dos criadores da Intel, que dizia que a cada 2 anos o número de transistores em um chip iria dobrar pelo mesmo preço. Muita gente fala até de uma limitação física para que isso continue acontecendo, mas a questão é que desde que a Lei de Moore foi cunhada, ela acompanhou de certa forma realmente as palavras do Gordon Moore. Colocando em termos mais simples, significa falar que os chips dos próximos 2 anos serão mais potentes do que os chips dos últimos 50 anos somados, mostrando como o digital evolui rapidamente. E aí nós chegaríamos no terceiro D, que é o D da disrupção. O terceiro D ser o D da disrupção até explica porque muitas empresas têm dificuldade de analisar aquilo que vai ser disruptivo no começo, julgando como de fato uma ameaça. Porque antes da disrupção, nós vimos que o segundo D é o da decepção. A própria Kodak é um exemplo disso. Para quem não sabe, foi a Kodak que inventou a câmera digital. Mas quando viram aquele trambolho de 4 quilos tirando fotos totalmente pixeladas, pensaram, isso não é uma ameaça para o nosso negócio incrivelmente rentável de revelação de fotos. Então, simplesmente, eles criaram a experiência digital, se decepcionaram e foram disruptados pela sua própria invenção desenvolvida por outras pessoas. E aí, depois da disrupção, nós chegamos no quarto D, que é a desmaterialização. Porque se alguma coisa é digital, você precisa de menos estrutura física. Se há menos estrutura física, você tem menos custos. Seria o quinto D, o da desmonetização. E o último D seria o D da democratização, porque se aquilo tem menos custos fixos, consegue ficar mais barato e chegar até mais pessoas. E por que eu estou citando esses 6 Ds? Porque essa mesma jornada de evolução que foi descrita aqui está acontecendo agora na comparação entre ouro e Bitcoin. Quando eu cito o ouro, muita gente pensa, nossa, se o ouro é tão bom assim, por que até hoje ele não é utilizado como moeda? E temos um ponto político nessa questão, porque um lastro em ouro, e a ideia de lastro sempre envolve uma ideia de troca, ou seja, um dinheiro que tem lastro em ouro poderia ser trocado por ouro
a qualquer momento. Ele inviabiliza o que muitos políticos fazem hoje, que é simplesmente a criação de dinheiro ao seu bel prazer, porque ele cria uma âncora para que isso aconteça. Você só pode criar mais dinheiro caso você tenha mais lastro em ouro. Então, por conta disso, eu definitivamente não acredito na volta de um lastro em ouro, dependendo, sobretudo, de vontade política. Mas um outro ponto é que o dinheiro tinha um lastro em ouro e não era mais o ouro de fato, porque a posse do ouro como moeda traz uma série de problemas. Antigamente, quando nós tínhamos essas moedas metálicas de valor precioso, você tinha moedas que tinham um valor de face, como por exemplo os denários romanos, e que tinham um certo peso. O denário romano, uma moeda de prata paga por um dia de trabalho, inicialmente pesava 4,5 gramas de prata. Então, o que os romanos constantemente faziam, sabendo que a prata tinha valor por si só, além daquela moeda? Eles pegavam e cortavam pequenas partes da moeda, o chamado clipping, ou simplesmente pegavam a moeda e esfregavam na outra para recolher o pó de prata, que podia ser vendido por um certo valor, enquanto a moeda, embora tivesse menos de 4,5 gramas de prata, mantinha exatamente o mesmo valor de face. Além disso, ouro, prata são metais pesados, as quantidades, se você for levar muito metal, acabam ficando até inviáveis de serem carregadas. Na verdade, nem tanto metal assim. Um recipiente com 1 litro de ouro, que seria uma caixa de suco de leite, pesaria mais de 19 quilos. Então há um trabalho para você transportar, há uma série de limitações na hora das trocas. Você também teria que ver se aquele ouro de fato ele é verdadeiro. E já tivemos falsificações de ouro feitas recentemente pela China. Então isso é um exemplo. E todos esses problemas desaparecem no Bitcoin. Porque simplesmente, se o Bitcoin está sendo validado pelas transações que acontecem na rede, ele é um Bitcoin verdadeiro. Não há nenhum tipo de risco de que você seja fraudado nesse processo. Quanto aos custos materiais, eles diminuem muito. Não estou falando que as transações de Bitcoin elas são gratuitas. Você tem um custo transacional, taxas que são pagas para aqueles que validam as operações na rede, os mineradores. Mas essas taxas, sobretudo quando você tem muita força computacional empregada na rede, costumam ser baixas para transações que podem ser de fato bilionárias. Na rede do Bitcoin, ninguém pode obrigar uma transação ou impedir uma transação de acontecer. Se eu, porventura, tivesse bilhões em Bitcoins e quisesse mandar para uma outra pessoa que, por exemplo, está do outro lado do mundo, na Austrália, eu poderia fazer isso com alguns poucos cliques e no espaço da mineração de um bloco, mais ou menos a cada 10 minutos, aquela transação seria validada e reconhecida em outra parte do mundo. Então, o poder do Bitcoin está nisso. Talvez ele seja de fato a disrupção do ouro como reserva de valor e pode vir a ser até a disrupção das moedas fiduciárias, caso um dia possa se tornar um meio de troca. Para que algo seja moeda, isso já foi assunto dado aqui durante os nossos episódios, é preciso que existam 3 características. Ser uma reserva de valor, e já vimos que o Bitcoin, apesar do teste do tempo tremendamente recente, mas com aquela relatividade do tempo, onde o tempo hoje vale mais do que no passado devido à evolução da tecnologia, ele está se tornando uma reserva de valor. Nós vimos que é preciso ser uma unidade de conta, ou seja, as pessoas devem fazer contas, até contratos naquela moeda, e o Bitcoin está se tornando uma unidade de conta, porque as negociações em altcoins, moedas alternativas que surgiram após o Bitcoin, muitas vezes elas são avaliadas em relação ao Bitcoin. Quantos Bitcoins elas valem, por exemplo? E o último ponto é ser um meio de troca. Tem muita gente que fala que o Bitcoin nunca vai ser uma moeda porque ninguém faz trocas nessa moeda. Isso poderia ser verdadeiro, pensando em trocas realmente grandes, adotadas por muitas pessoas, até pouquíssimo tempo atrás, mas algo mudou o jogo, que foi o caso de El Salvador, um país que não tinha mais sua moeda própria, já havia adotado o dólar como moeda após destruir a sua moeda. Nenhum político em sã consciência vai abrir mão do poder supremo de criar o seu próprio dinheiro enquanto ele pode fazer isso. Mas a partir do momento em que aquele dinheiro não vale mais nada, como aconteceu em El Salvador, como aconteceu no Zimbábue, como aconteceu no Equador, fica muito mais fácil adotar moedas de fora, o que já impõe algum tipo de rigor àquele político. Porque, afinal de contas, no caso de El Salvador, a moeda oficial até pouco tempo era o dólar. Como eles não podem criar mais dólares, ficam limitados apenas a gastar os dólares que já existem no país. E El Salvador adotou agora também, há algum tempo,
o Bitcoin como sua moeda oficial. De modo que hoje ele está sendo utilizado como um meio de troca. Ele já é utilizado como uma unidade de conta, embora não de maneira tão ampla, e está se tornando uma reserva de valor. Então veja que o poder do Bitcoin está necessariamente ligado a talvez a substituição de boa parte das moedas fiduciárias. Inclusive já vi uma vez um certo analista americano fazendo um comentário dizendo que, olha, o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. E quando eu vi apenas o título do comentário, eu pensei, esse cara está tremendamente errado, né? O Bitcoin ele é escasso, inflação é aumento da oferta monetária, como que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação? Mas depois eu vi o comentário todo dele, e aí sim fazia muito sentido. Ele disse que à medida que as pessoas conhecem o Bitcoin e entendem o seu valor, né, no fato de que ele é extremamente limitado, matematicamente escasso, tem um lastro de confiança muito grande no seu protocolo, um lastro energético dado pelos mineradores e pode vir a substituir a moeda, o que vai acontecer é que cada vez mais gente vai querer trocar um dinheiro ruim, que não é escasso, que sofre com a inflação, por um dinheiro bom. E na hora que as pessoas ficarem desesperadas para fazer isso, com todo mundo querendo comprar alguma coisa extremamente escassa, como é o caso do Bitcoin, se há muita demanda por algo de pouca oferta, o preço deve subir muito. E se as pessoas pararem de aceitar aquele dinheiro como meio de troca, aceitando apenas o Bitcoin, você tem de fato uma hiperinflação nas moedas fiduciárias, uma grande desvalorização daquele dinheiro. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Se vai acontecer, também não podemos ter certeza, mas o ponto central é que há possibilidade desse tipo de coisa se materializar. Até por conta de uma ideia filosófica de um autor do qual eu gosto muito, mas que hoje se tornou um detrator do Bitcoin, sendo que anteriormente ele era um defensor. Estou falando do ensaísta e trader Nassim Taleb. Nassim Taleb ele tem um conceito muito interessante que ele tirou de uma ideia de um outro autor, um filósofo chamado Karl Popper. Karl Popper talvez seja um dos maiores filósofos do século XX, pelo menos na minha opinião, ele é. Entre várias boas ideias, o Popper ele tinha uma chamada de paradoxo da intolerância, que deu origem à chamada regra da minoria do Nassim Taleb. Explicando cada uma dessas ideias, o Karl Popper falava basicamente o seguinte, que em um ambiente de tolerância ilimitada, uma hora surgiria uma pessoa intolerante, e como aquela pessoa intolerante, no sentido, por exemplo, de não mudar de ideia, simplesmente não mudava e ainda convertia outras pessoas, uma hora esse ambiente de tolerância limitada seria contaminado sobremaneira por essa intolerância, e a intolerância acabaria proibindo a tolerância que havia naquele ambiente. E a regra da minoria do Taleb vem disso, né? Porque ele diz que para que isso aconteça, não é necessário que você tenha a maioria das pessoas querendo uma certa ideia, mas uma minoria organizada, uma massa crítica suficiente para que as coisas de fato mudem. E a regra da minoria ela pode ser aplicada ao Bitcoin, porque eu tenho certeza que se você já conhece o Bitcoin, você não muda de ideia quanto à percepção de valor que você vê nele. E você vai convertendo outras pessoas dispostas a mudar de ideia quanto à percepção de valor na moeda fiduciária, porque ano após ano elas veem a inflação acontecendo. Não é segredo, se você entrar no site do Banco Central agora, você vê a meta de inflação do ano. Vê inclusive que nós estamos muito acima dessa meta. Então se nós temos uma massa crítica que acredita no Bitcoin e que vai fazendo outras pessoas trocarem de ideia, chegará um momento onde essa massa vai crescer o suficiente para fazer com que, de fato, o Bitcoin, por exemplo, seja adotado como uma moeda. Isso, teoricamente, deve acontecer, a não ser que a gente tenha do outro lado uma massa intolerante não vendo valor no Bitcoin. Só que o ponto é que aqueles que não veem valor no Bitcoin, ao longo do tempo, estão perdendo. Era muito fácil ser detrator do Bitcoin quando ele surgiu em 2009, após a sua primeira transação. Em 2010 também, quando 10 mil bitcoins foram trocados por 2 pizzas. Depois é até mais fácil. Só que o cara que é detrator hoje, eu nem aconselho ele a dar uma opinião em voz alta ou fazer um tweet, fazer um post em rede social, porque afinal de contas o print é eterno, o pessoal não esquece daquilo. Gosto até de brincar que se você for falar mal do Bitcoin, ao invés de falar, é melhor escrever. Mas não em rede social, e sim na areia, bem perto das ondas, para que a onda venha e leve a sua opinião embora. Porque você vai se queimar, o negócio ele não para de aumentar de valor. E eu pessoalmente acho que ele vai continuar aumentando de valor através do tempo. Assim como lá atrás eu já achei o Bitcoin extremamente caro, custando 7 mil dólares, creio que um dia eu possa vir a achar o Bitcoin extremamente barato, mesmo que ele esteja custando 100 mil dólares. E justamente por isso eu não abro mão de ter Bitcoins
na minha carteira. Mas o ponto é que, apesar de ter muita confiança no Bitcoin e de, sinceramente, ele compor dentro da minha alocação de criptomoedas mais de 90% da minha exposição, e veja bem, é dentro da fatia de criptomoedas e não da fatia total da minha carteira. É necessário reconhecer que em certas épocas do ciclo econômico e do ciclo que acontece dentro do próprio Bitcoin, ele vai ser uma das criptomoedas que vai se apreciar menos em comparação às outras, as mais de 15 mil criptomoedas que surgiram após o Bitcoin. Isso acontece por vários fatores, alguns deles até psicológicos. As pessoas olham o valor do Bitcoin na casa dos 300 mil reais, por exemplo, e pensam, nossa, é muito mais difícil essa moeda que já custa 300 mil ir para 600 mil, em comparação com uma que custa 4 mil, indo, por exemplo, para 8 mil. Então, como muita gente começa a levar dinheiro para outros protocolos menores, o que tende a acontecer é que essas moedas alternativas se comportam mais ou menos como um Bitcoin anabolizado, digamos assim, subindo mais nos períodos bons e caindo mais nos períodos ruins, algumas delas até deixando de existir. Pensando nisso, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu separei uma parte da minha alocação de criptomoedas para colocar em projetos onde há mais risco, mas também há mais expectativa de retorno. E sendo bem sincero, desde que eu fiz isso, os retornos têm sido excepcionalmente bons, mesmo que em períodos muito curtos. Há moedas nesse ano, como por exemplo o caso da Sandbox, Sand, o código, que em cerca de 30 dias subiram mais do que o Bitcoin subiu nos últimos 12 meses. E esse é um caso de vários outros que já aconteceram, mostrando como hoje as coisas estão de fato mudando. Bitcoin é só a semente de uma revolução de criptomoedas que está acontecendo. E o objetivo desses 3 vídeos que eu fiz aqui para vocês era apenas ambientá-los ao longo dessa evolução, pegando o aspecto econômico da inflação, o que é uma reserva de valor, explorando um pouco mais o poder do Bitcoin, para que isso sirva de uma introdução para conteúdos mais profundos dentro do mundo das criptomoedas. E essa série de 3 episódios visa te preparar basicamente para o que virá ao ar aqui no canal na próxima semana. 4 episódios que nós batizamos de Semana da Criptorrenda, onde o Felipe Santana, da Paradigm Education, uma das pessoas que, na minha opinião, mais entendem de criptomoedas dentro do mercado nacional, e quando eu digo isso, não é apenas, tal token é bom, tal token é ruim, mas até o uso, a parte de programação, o mundo das NFTs. Ele vai aparecer aqui durante 4 dias, sempre às 8 horas da noite, ensinando sobre 4 temas para que você possa entender o que está acontecendo nesse mundo. Primeiro, essa relação que eu falei entre os bitcoins e algumas moedas que até para muitas pessoas não tem nenhum valor, as chamadas meme coins, mas que mesmo assim subiram mais de 10.000%. Teve moeda, inclusive, subindo quase 100.000% ao longo desse ano. E isso, mesmo que não haja muito valor naquele projeto. Então, o que será que está acontecendo? Vale a pena ter uma exposição a esse tipo de projeto ou não? Também vamos falar sobre os tesouros do metaverso. Por que alguns NFTs estão sendo negociados por milhões? Como é possível ganhar dinheiro dentro dessa área? No terceiro dia, que talvez seja o mais interessante, falaremos sobre 3 tipos de renda passiva que existem no universo cripto, que adquiriu o nome genérico de staking. Então, hoje, você consegue ganhar recompensas como uma espécie de renda fixa em criptomoedas, o que, na minha opinião, pode até mudar de certa maneira o jogo das criptomoedas. Porque lá atrás, quando eu falava de Bitcoin, uma das objeções que até então era verdadeira é que, olha, o Bitcoin ele não é um ativo, ele não é uma boa alocação, porque afinal de contas ele não paga juros e não gera um fluxo de caixa. De fato, não é uma empresa para gerar um fluxo de caixa, mas agora ele paga juros. Até porque esse tipo de objeção, se a gente for pensar nas moedas, no dólar, no real, no ouro, elas são verdadeiras. Não sei se você sabe, mas dólar e real não pagam juros. O dólar na sua carteira, o real na sua carteira, simplesmente não fazem nada. Essa moeda, ela começa a te gerar juros quando você transforma ela em um depósito bancário. E ela deixa de ser uma moeda para passar a ser um passivo a descoberto, no sentido de que bancos, eles emprestam mais dinheiro do que possuem, que um banco tem com você. E justamente por conta desse empréstimo, ele te remunera em juros. Então, o mesmo tipo de coisa, embora de diferentes formas, está acontecendo no mundo cripto hoje. De modo que é possível obter recompensas dentro daquela criptomoeda que você empresta com taxas de juros que vão de 3% até 10% em alguns criptodólares, ou até de 100% ao ano em certos tokens mais especulativos. E no quarto dia,
nós falaremos sobre como os próximos bilionários do futuro não serão pessoas físicas aqui, mas sim avatares dentro de um metaverso. Garanto para você que os 4 dias serão muito interessantes, com muito conhecimento dentro desse universo cripto. E como eu já disse várias vezes, na minha opinião, e deixo claro que isso não é uma opinião apenas minha, mas também de várias cabeças muito inteligentes com as quais eu tenho tido contato, os próximos grandes lucros do mercado financeiro devem vir do mercado de criptomoedas. Só que há um importante aviso aqui também, porque os próximos grandes prejuízos, e prejuízos estão acontecendo o tempo inteiro, com alguns projetos literalmente indo a zero, caso, por exemplo, de uma criptomoeda que ela surgiu inspirada na série Round 6 ou Squid Game em alguns outros países, que caiu a zero em questão de minutos, mostrando que há grandes lucros vindo desse mercado, mas também teremos alguns dos maiores prejuízos. E o investidor bem-sucedido será aquele capaz de separar o joio do trigo, aproveitando as oportunidades nas diferentes áreas dentro do mundo cripto. E para entender mais isso, te convido a participar dessa série que começa amanhã, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então espero que tenha gostado desses 3 episódios preparatórios, que tenha saído com mais conhecimento, sobretudo do aspecto econômico e da história do Bitcoin, e isso tenha te dado alguma curiosidade para mergulhar mais fundo nessa grande piscina que é o mundo das criptomoedas, que de fato é uma revolução, no sentido de que não pode ser parada. Isso vai acontecer. E quanto mais cedo você tiver conhecimento sobre isso, maiores tendem a ser os retornos que você vai conseguir. Esse era o recado dessa série. Se você gostou, peço seu like, que se inscreva aqui no canal e espero vocês para o começo da Semana da Criptorenda, amanhã às 8 horas da noite. Um grande abraço e até a próxima.